Meu nome é Paulo Vitor, eu tenho 31 anos, sou morador de Ferraz de Vasconcelos, eu assino na rua como Picote, eu faço grafite desde 2003, sou integrante da Nescrew. Eu comecei a fazer grafite, na verdade, por uma necessidade que eu tinha no final da adolescência, na juventude, por uma questão de qualquer morador da periferia ter necessidade de voltar a mente para algumas outras questões que não sejam o crime, a drogas. E aí eu comecei a, na verdade, ver alguns desenhos que meu irmão fazia em casa, então eu comecei a rabiscar algumas coisas no caderno e tal, ver alguns grafites na rua. No final dos anos 2000, em Ferraz tinha muito pouco grafite. Comecei a ver uns grafites do Fabi, do Smoop, que tinha na quebrada. Eu falei, pô, isso aí que eu quero fazer pra mim. Sempre fui restrito artisticamente, nunca fui de desenhar nem no papel, porém eu vi aqueles desenhos e eu falei, pô, eu quero fazer alguma coisa parecida com isso daí. E então, até através dos pichadores e ferrais, que era muito forte nessa época, então eu comecei a ver algumas pastas de picho, que tinha aqueles convites, que tinha alguns grafite e tal, tinha alguns letreiros, até vi um do Tito, um Nada Somos, eu falei, poxa, que legal, isso aqui é uma coisa mais simples, isso aqui eu consigo fazer, cara. E aí comecei a fazer no caderno algumas coisinhas, até falar um dia, pô, eu quero fazer, vou criar um nome para começar na rua e desenvolver alguma coisa. Foi aí que a gente criou, eu criei o nome Picote, mas não era só eu, eram outros caras. E aí estamos fazendo até hoje aí. Todo mundo parou, a maioria tem alguns que fazem outro nome, que estão fazendo até hoje na rua, mas Picote mesmo é só eu. Bom, minha relação até com esses lugares abandonados, que é o local onde eu mais curto pintar, vem desde o início de quando eu comecei a fazer meus grafites na rua. O pessoal não entendia muito. Então, quando eu fazia, assim, no começo, meus primeiros 20, 30 rolês na rua, o pessoal falava, pô, eu não curti. Então, algumas vezes apagaram, algumas vezes não curtiram. Eu falei, poxa, eu nunca curti muito isso daí. Então, eu falei, pô, vou partir para alguns lugares que eu não tenho que pedir autorização. E, de repente, um bombe para você fazer na rua algumas coisas, aí envolve várias paradas. Então, eu falei, pô, lugar abandonado é um negócio, um lugar que eu me identifico e eu não tenho aquela dificuldade de pedir para o morador. Então acaba entrando, tem aquela vibe de você ficar sozinho, refletindo, passando por várias situações. Então assim, é um lugar onde eu costumo mais deixar minha arte sem um envolvimento externo, sem depender de terceiros e tal. Tem essa relação de que o lugar abandonado vem de um descaso, geralmente ou da prefeitura, do estado, do governo, que a gente às vezes fica chocado. Igual o local onde a gente está, que tem uma estrutura tipo, pô, já está quase 90% pronto, e a situação que está hoje, que vai fazer uma diferença, que é o dinheiro público aqui, nosso dinheiro, na verdade, gasto, e a gente vê a situação que está. A gente fica chateado com a situação, mas a gente é um local que a gente aproveita e deixa a nossa obra. Faço grafite mais por uma parada pessoal, geralmente eu faço uns personagens na rua que tem um valor muito relativo para as pessoas que estão de fora, que enxergam. São voltados mais para algumas figuras geométricas, então eu criei uma parada mais pessoal, com alguns traços mais retos, alguns desenhos mais simples, e foi fluindo dessa forma. Então acho que eu faço na rua simboliza mais uma questão pessoal. Para quem está começando hoje na cena do grafite, existem várias ferramentas para quem está começando aí para utilizar na rua. Na nossa época não tinha tantas. Hoje, além de internet ou até do próprio material, então facilita muito para quem está começando. Eu acho que de repente também é outra pegada. Tem vários estilos que a pessoa pode começar a pintar na rua, desde da forma de protesto, é uma forma que eu não utilizo muito, mas eu acho que é bem legal frisar que existe. Mas tem essa parada também, mais da pessoa se divertir, de tirar o estresse só por lazer.
Recentemente, durante até as gravações desse vídeo, perdemos um integrante da nossa CRIO aí, o Blefe, né? Faleceu agora no final de semana. É um amigo aí que, além de um integrante da nossa CRIO, um amigo pessoal, considerava como um irmão. Hoje tive o prazer de fazer uma homenagem para ele, onde ele estiver aí, espero que ele tenha gostado. Nossa vida vai continuar, mesmo faltando essa peça. Essa perca dele foi complicada demais pra gente, a gente considerava ele um irmão. Então espero que onde ele esteja hoje, ele tenha curtido e que ele nunca vai ser esquecido. Que a gente vai estar aí continuando com o Nescrio, que é a CRIO que ele fazia parte, e com o nome dele, levando aí sempre na memória e no coração.